Sejam bem-vindos, caros alunos. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer uma visão diferenciada das nossas últimas 3 aulas. Né? Nós vamos rever o estudo da equação de Clapeyron, lei geral dos gases e primeira lei da termodinâmica, mas com isso nós vamos usar alguns simuladores que eu espero que ajude vocês a compreender melhor essas expressões. Então vamos lá, olha só. Equação de Clapeyron. Nós vimos que o estado termodinâmico é dado por PV. Você lembra que o estado termodinâmico, né, é a relação pressão, volume e temperatura. Ao valor da pressão, do volume e da temperatura de um gás, lembrando que a temperatura é em Kelvin, essa configuração, esse conjunto de 3 valores, nós observamos e chamamos de estado termodinâmico. Então, o que o Clapeyron observou? Que esse produto PV sobre T para um determinado estado, ele era constante, desde que não tivesse saída e nem entrada de gás. Depois ele observou que esses valores PV sobre T, eles dependiam basicamente de uma constante e da quantidade de mols, do número de mols que existe dentro desse gás. Essa constante é chamada constante geral dos gases, né? Aí você tem o valor da constante geral dos gases no sistema internacional e na unidade mais usual, que é ATM, litro, mol, Kelvin ou Joule, né? Lembrar que ATM, litro, essa unidade é uma unidade de energia, tá? Ela só não tem nome próprio, mas é uma unidade de energia. Não se preocupe, porque essas constantes, elas aparecem nas questões. Ninguém vai pedir para você saber esse troço decorado, tá ok? Elas vão aparecer. O que eu quero é que você aprenda a utilizar essas expressões. Então, vamos lá. Olha só. A lei geral dos gases. Como eu disse para você, um estado termodinâmico é dado pelo valor da pressão, volume e temperatura. Se eu saio desse conjunto de variáveis para este conjunto de variáveis, eu tenho uma transformação gasosa. E se eu supor que nessa transformação gasosa não há alteração no número de mol, então, essa relação é igual a essa relação. Gente, a minha mesa digital molhou e ela está ficando meio doida aqui. Mas vamos lá. Então, eu vou ter P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Vamos continuar a aula, vamos parar por causa disso não. Aí nós vimos, curiosamente, é que essa expressão da lei geral que aparece aqui, ela surgiu depois dos casos particulares, né? Da transformação isocórica. A transformação isocórica é a transformação a volume constante, ok? Ela também é chamada de isométrica ou isovolumétrica. É a mesma coisa. Então, se o volume é constante, o que a gente pode observar? Que eu vou ter aqui, ó, V1, V2 cancela, é o mesmo volume, né? Então, você vai sobrar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Isso significa para nós que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Eu escrevi diretamente proporcionais. Portanto, observe aqui, ó, T1, T2, sempre em Kelvin, né? Então, para o volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Transformação isobárica, iso igual, bárico lembra pressão, pressão igual. Então, o que nós vamos ter? Vamos voltar aqui à nossa lei geral dos gases. Olha só, na nossa lei geral dos gases, agora não é mais
o volume que é o mesmo, é a pressão que é a mesma. Então, eu tenho V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. V e T são diretamente proporcionais também. Toda vez que você tiver a razão entre duas grandezas constante, essa razão constante diz que essas coisas são diretamente proporcionais. Por último, nós temos a transformação isotérmica. O que é a transformação isotérmica? A transformação isotérmica é aquela transformação a temperatura constante. Observe, então, o que vai acontecer com o nosso sistema. Se a temperatura for mantida constante, agora eu vou apagar aqui, ó, não é mais a pressão que é a mesma, agora é a temperatura. A temperatura 1 é igual à temperatura 2. Então vai sobrar para nós P1, V1 igual a P2, V2. Isso mostra para a gente que pressão e volume são inversamente proporcionais. Mantendo a temperatura constante, a pressão e o volume vão variar na proporção inversa. É a única proporção inversa que você tem. As outras duas são proporções diretas, ok? Até aí, nenhum problema, porque nós vimos isso exaustivamente. Bom, vamos ver como é que funciona tudo isso com o uso do nosso simulador, tá ok? Vamos ver, olha só. Vou passar para cá. Aqui nós temos o nosso simulador, né? Deixa eu só... Pronto, vai dar a mesma página que vocês, né? Essa bomba, ela injeta gás dentro do sistema, né? Você pode até controlar a quantidade de partícula que vai entrar dentro do sistema para cada uma dessas bombadas aqui, dessas oscilações que eu colocar, né? Então você tem aí, ó, 248 partículas pesadas, elas estão a uma temperatura específica que pode ser variada, gerando essa pressão, né? Aqui eu posso contar a quantidade de colisões que esse sistema, dessas moléculas vão bater nas paredes do recipiente, né? Então são 194 colisões a cada 10 picosegundos. É claro que o tempo computacional aqui não é o tempo que você está vendo, né? Esses 10 picosegundos demorou-se muito mais do que isso, mas é a questão do tempo computacional e o tempo real, né? Não é uma simulação em tempo real. Bom, continuando. Então aqui o que nós vamos ver? As leis gerais dos gases variando pressão, variando volume e variando a temperatura, tá ok? Então, a primeira coisa que nós vimos é a transformação isovolumétrica. Se você observar aqui, ó, ao clicar, vou voltar para cá, aqui eu tenho um variador de volume. Ao clicar aqui, esse volume não pode mais variar. Eu só posso mudar agora pressão e temperatura. Eu não vou jogar aqui mais gás. Se eu jogar mais gás, eu altero o número de mols. E eu não quero mais fazer isso. Então, o que eu observo? Se eu aquecer o meu gás, à medida que eu aqueço o gás, olha o que está acontecendo com a pressão. Tá vendo? O ponteiro da pressão aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Vou resfriar o gás. Ao diminuir a temperatura, diminui a pressão. Tá ok? Você pode até pegar esses valores aqui para verificar se eles são realmente diretamente proporcionais. Mas eles são diretamente proporcionais, tá ok? Então, olha só, vamos voltar aqui a temperatura de 300 Kelvin. Então, o que nós temos nessa simulação mostra para nós que a volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou manter a temperatura constante. Perceba que aqui eu não tenho mais aquele controle de temperatura, de aquecer e esfriar o gás, né? Eu vou manter a temperatura constante. E aí eu vou variar o volume e ver o que acontece com a pressão. Se eu aumentar o volume, olha o que aconteceu com a pressão. Diminuiu, né? Olha lá, a pressão, eu não posso puxar demais aqui, gente. Se eu puxar demais aqui, ó,
ele vai simular que o recipiente quebra, tá? Então, neste volume aqui, vamos ver se... tem uma largura aqui, ó, 9,7 nanômetros, né? Então, isso aqui é um recipiente bem pequeno. Vamos ver se eu cheguei a 10 nanômetros. Então, neste volume... Não, perdão. Neste comprimento aqui, eu não sei qual é o volume, porque ele não dá informação sobre a área dessa superfície. Eu tenho esta pressão. Agora, observe, eu vou diminuir o volume. Ao diminuir o volume, a pressão aumenta substancialmente. Se eu diminuir ainda mais o volume, a pressão vai aumentar ainda mais. Então, o que a gente observa? Que para uma transformação isotérmica, temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. A diminuição do volume produz um aumento da pressão, o aumento do volume produz uma diminuição da pressão. Bom, agora o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar a transformação isobárica, a pressão constante. E aí, obviamente, vamos avaliar volume e temperatura. Então, vou botar o gás aqui, pressão constante, né? Olha, eu tenho aqui, eu vou aquecer o meu gás, vou aumentar a temperatura, tá? E olha o que aconteceu com o volume, aumentou. Se eu diminuir a temperatura do gás, olha o que aconteceu com o volume, diminuiu. E observe aqui, ó, observe aqui o que vai acontecer com a pressão. Ó, aumento de temperatura, aumento de volume, sem variação de pressão. Diminuição de temperatura, diminuição de volume, sem variação de pressão. Neste caso, eu variei a temperatura e observei o comportamento do volume. O simulador também me permite isso aqui, ó, variar o volume e observar o comportamento da temperatura. Ó. Ok? Olha lá. Diminuição do volume e aumento do volume. Né? Aumentou o volume, a temperatura aumentou para manter a pressão constante. Diminuiu o volume, a temperatura diminuiu para manter a pressão constante. Olha só, olha lá o número de colisões com a parede do recipiente, 409, né? Agora aqui, ó. Vamos ver se ele finaliza lá. O sistema, ele está fazendo exatamente a mesma pressão. Professor, mas está batendo menos nas paredes do recipiente. Sim, estão colidindo menos, mas as moléculas têm mais energia, elas têm mais velocidade. Lembra que eu te falei que a energia térmica depende da temperatura? Elas têm mais energia térmica. Então, em cada colisão, elas aplicam uma força na parede do recipiente diferente em função da temperatura. Por isso que, mesmo tendo menos colisões com a parede do recipiente, ela consegue exercer a mesma pressão. Ok? Tudo bem? Perceba que eu não injetei gás aqui. Se eu quisesse injetar mais gás aqui dentro, se eu quisesse injetar... se eu fizesse isso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui está. Ó. Né? Eu estou jogando aqui umas partículas de alta mais leves, né? E consequentemente você observa que por serem mais leves elas giram com maior velocidade, né? E você consegue observar o comportamento da pressão e do volume. Eu gosto mais dessa simuladora aqui porque você vê os dois. Opa, ó! Ele te alerta. Esse aqui é legal, eu queria que aparecesse isso aqui. Ele alerta você quando você estiver em condições que vão extrapolar a resistência do material para o experimento. Tanto se eu diminuir demais o volume, ele vai romper. Se eu aquecer demais esse cara... Opa, eu fiz errado aqui, era aqui. Se eu aquecer demais esse cara... ele também vai me dar o mesmo alerta, tá ok? De que o recipiente pode se romper. Vamos ver se eu consigo aqui.
esquentar ele até o ponto de... Ó, a pressão não pode se manter constante, o volume seria muito grande. Extrapola a capacidade dele de fazer a simulação. E se você teimar em fazer, ele vai abrir esse recipiente e vai deixar fazer a saída de gás. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Ó, viu? Ele não consegue fazer a simulação. A simulação está além da capacidade que ele tem de... Vamos retornar a tampa aqui. A simulação está além da capacidade que ele tem de representar esse movimento, né? Bom, o que é que a gente observa então? Vamos voltar até aqui. Nós vimos até o presente momento as transformações gasosas e a simulação dessas transformações gasosas. A isotérmica, a isocórica, a isobárica, né? Vamos voltar aqui, né? E a lei geral dos gases, que vale para uma transformação qualquer. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer alguns exercícios utilizando esse conteúdo, né? Então, vamos lá? Olha só. Certa massa de gás metano, de massa molar 16 gramas por mol, ocupa um volume de 123 litros, a pressão de 2 atm e temperatura de 327 graus Celsius. Determinar, supondo o gás metano um gás perfeito, o número de mol, a massa de metano e o volume molar de metano. Cuidado com essas expressões aqui, volume molar. Eu vou explicar tudo para você com bastante calma, mas olha, você tem que tomar cuidado, porque nos exercícios futuros e nas provas, esses nomes são cobrados, tá ok? Para achar o número de mol, equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura. E eu não coloquei, eu sabia que eu não tinha mudado. Agora sim, vamos voltar de novo? Certa massa de gás metano, eu esqueci de trocar a tela, gente, me desculpe. Certa massa de gás metano tem massa molar 16 gramas por mol, ocupa um volume de 123 litros e pressão de 2 atm e temperatura de 127 graus Celsius. Determinar o número de mols, a massa de metano e o volume molar. Bom, aplicando a equação de Clapeyron, eu posso calcular o número de mols. Professor, a constante não foi dada. O senhor disse que sempre é dada a constante. Sim, no problema do seu livro tem a constante. Eu só não coloquei aqui para não ficar muito poluída a tela, né? Cheia de número e tudo mais, até fica ruim de ler. Então, olha só. A pressão é 2 atm, está aqui. O volume, 123 litros, está aqui. Então, aqui eu já tenho a pressão, aqui eu já tenho o volume. O número de mol eu quero, a constante geral dos gases, 0,82, aparece no problema, e a temperatura, 327 graus Celsius, que eu tenho que passar para Kelvin. Isso aí não é nada complicado, basta você pegar a temperatura em graus Celsius e somar 273, o que vai dar 600 Kelvin. Por isso que está aqui, ó, 600 Kelvin. Fazendo essas continhas todas, você vai achar que o número de mols é igual a 5. Beleza? Esse número de mols é a massa de metano sobre a massa molar. Essa massa molar é este valor aqui que ele deu para a gente, ó. 1 mol de metano tem uma massa de 16 gramas. Como eu tenho 5 mols de metano, a minha massa será de 80 gramas, 5 vezes a massa molar, ok? E o volume molar, o que é o volume molar? Gente, grava. Volume molar é o volume ocupado por 1 mol do gás no mesmo valor de pressão e no mesmo valor de temperatura. Então, qual é o volume que 1 mol desse gás vai ocupar, estando a uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 327 graus Celsius ou 600 Kelvin. Tá ok? E aí você vai achar que o volume molar é de 24,6. Observe. Oh, caramba, engasguei com a palavra observar.
Ai, não vai sair, esquece. Eu tenho essas dificuldades, às vezes, de falar certas palavras. Esse volume molar, ele vai variar em função da pressão e da temperatura. Se você pegar o mesmo gás metano com uma nova pressão e uma nova temperatura, você pode encontrar um volume molar diferente, ok? Você vai ter uma pressão diferente, uma temperatura diferente, o número de mol não. O número de mol continua o mesmo. Volume molar é o volume ocupado por um mol de um gás, ou estando esse um mol a uma certa pressão e uma certa temperatura. Segundo probleminha de hoje, vamos lá, vamos só confirmar se está tudo certo aqui na apresentação. Um reservatório contém 15 kg de um gás perfeito à pressão de 3 atm. Sangra-se o reservatório e a pressão cai para 2,8. Supondo que a temperatura não varie, qual a variação da massa? O que é sangrar o gás? É tirar o gás de dentro do recipiente. Você deixou sair uma certa quantidade de gás. Por isso que eu tenho aqui essa variação de pressão e uma variação de massa, uma variação no número de mol. Então, partindo da lei geral dos gases, PV igual a nRT, né? Eu tenho uma pressão de 3 atm, um volume que eu não sei qual que é, um número de mol que eu não tenho a menor ideia de qual seja, a constante geral dos gases é uma constante, aparece, né? E a temperatura também não sei. Mas eu posso isolar isso aqui, e olha que eu fiz aqui uma bruxaria. Que bruxaria é essa? Foi essa. Eu substituí número de mol por massa sobre massa molar. Então, o número de mol é a massa de 15 sobre a massa molar, que eu não sei qual que é, ok? Com isso, eu observo que R é constante, T é constante e V é constante. Professor, mas não saiu o gás? Saiu, mas o volume do gás, o volume do recipiente não foi alterado. A temperatura não foi alterada. Olha lá, supondo que a temperatura não varie. Então, eu não variei temperatura, eu não variei volume. Então, o que eu observo? Que este número, R vezes T sobre V, é igual a essa coisa aqui, né? 3 vezes a massa molar sobre 15. No segundo estado termodinâmico, o que acontece é que eu vou ter uma pressão de 2,8, o volume é o mesmo, o R é o mesmo, o T é o mesmo, mas o número de mol não é, porque houve saída de gás. Então, eu vou ter uma segunda massa de gás sobre a minha massa molar, né? Fiz essa mesma substituição na expressão de baixo. E joguei o V dividindo. O que você observa aqui, ó? RT sobre V, esse número vale este valor aqui, ó, 3m sobre 15. Então, é isso que eu vou substituir. O M simplifica com M, né? Esse M com M simplifica. 3 simplifica com 5, com 15, né? Vai dar 5. E aí você acha que a massa M2 vai ser, esse 5 vem multiplicando, 2,8 vezes 5, 14 gramas. Então, eu tinha... Opa, errei, ó. Oh, gente, desculpa. Não é 14 gramas, é 14 quilogramas. Errei aqui na hora de escrever Será que eu consigo corrigir isso aqui? Vamos ver? Eu acho que eu tô... Achei. 14... Não achei. Não... 14 quilogramas. E aqui na próxima passagem também errei. Aí, pronto. Agora vamos voltar de novo aqui a apresentação. Eu acho que eu consegui corrigir. Ficou meio maluco, mas vamos voltar de novo, né? Então, nós chegamos à massa de 14 quilogramas. A variação da massa é a massa final menos a massa inicial.
A massa final é 14, a massa inicial é 15. Então, houve uma perda de 1 quilograma. Se você olhar a resposta do seu livro, esse valor está positivo. Ele está dizendo para você que eu perdi 1 quilograma, o que significa uma variação de massa de menos 1 quilograma. As duas formas de expressão estão corretas. Ok? Bom, a primeira lei da termodinâmica, a gente já estudou, né? Fala o seguinte: o calor trocado em uma transformação gasosa... Opa, o meu computador ficou mais rápido do que eu. Tudo que eu injetar de energia no sistema pode ser transformado em trabalho ou em variação da energia interna. Trabalho ou ΔU. E aí você tem que lembrar de um cuidado. Variação da energia interna, o ΔU, ele depende só da temperatura, né? Então, ΔU é 3 meios de nR ΔT. E o trabalho, no diagrama pressão-volume, o trabalho você tira pela área do diagrama, né? O trabalho depende da forma, do caminho que você está percorrendo no sistema, né? Já numa transformação isobárica, o trabalho é P vezes ΔV. Ou então, numa transformação qualquer, a área do gráfico pressão em função do volume. Então, este indivíduo é o que a gente chama de variação de energia interna, é o que a gente chama de função de estado. Só depende da temperatura inicial e da temperatura final. Já o trabalho não, ele depende do caminho. Como que eu vou chegar no ponto A, do ponto A até o ponto B? Por qual caminho que eu vou de A para B? Né? Então, olha só, um gás encontra-se inicialmente sobre a pressão de 10 elevado à quinta newton por metro quadrado e a temperatura de 500 Kelvin. Um volume de 1,6 metros cúbicos. O gás expande isotermicamente e recebe 600 joules na forma de calor do meio externo. A constante geral dos gases foi dada aí, né? Nos outros problemas ela também teria sido dada, tá? Eu só não escrevi. O número de mol que passa pelo processo, o trabalho realizado e a variação da energia interna. Perceba, né, que esse gás expande, olha aqui, ó, o gás expande isotermicamente, né? Então vamos ver? Número de mol, PV é igual a nRT. A pressão ele deu, o volume ele deu, a constante geral dos gases está aqui e a temperatura de 500 Kelvin está aqui. Ok? Então é só fazer as continhas, você vai achar que o número de mol é de 40 mols. Tranquilo, sem nenhum problema. Agora, o calor trocado é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. É um processo isotérmico. Por ser um processo isotérmico, né, o que acontece? A variação da energia interna, o ΔU, é 3 meios de nR ΔT. Se não há variação de temperatura, não há variação de energia interna. Então, o calor é igual ao trabalho. Opa, foi muito rápido. O calor é igual ao trabalho, de 600 joules. Se você fosse fazer o gráfico dessa transformação, né, você teria aqui um gráfico da pressão em função do volume, teria uma curva assim, ó, né, onde eu sairia de um estado inicial para o estado final. E é essa área aqui que nós estamos calculando. Eu não sei calcular essa área, você não sabe calcular essa área nessa situação, mas você sabe que a variação da energia é nula. Então, nós calculamos essa área para um outro caminho. Ah, professor, tem como calcular essa área? Tem, mas isso aí você só vai aprender se você fizer um curso de exatas, né? Fizer cálculo 1 na universidade. Bom, deixa isso para lá, isso é coisa para o futuro. Ok? Então, agora vamos para o nosso segundo problema. Olha só, o que ele diz? O gráfico abaixo representa uma compressão isobárica. Gente,
compressão significa uma diminuição de volume mantendo a pressão constante. Então, uma coisa você tem que observar: pressão e temperatura vão variar. Se é isobárico, né, se é pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura diminui. Ok? Então, olha só o nosso processo. Eu vou ter uma compressão saindo do volume 0,6 para 0,2 e a temperatura de 300 para 100. Ó, diminuiu o volume foi reduzido de 1/3, né? De 0,6 para 0,2 foi reduzido de 1/3. A temperatura também foi reduzida de 1/3. Eu quero o número de mols, o trabalho realizado e a variação da energia interna. Então vamos lá. Opa. Ficou meio estranho isso aqui, né? Não, mas paciência. Número de mols, PV igual a nRT. Professor, sempre por aí, 99% dos casos, quando pedir número de mols, eu vou sair da equação geral dos gases. Eu tenho a pressão, 2 vezes 10 na terceira, o volume é 0,2, o número de mols eu quero, o R ele deu e a temperatura ele deu. Pode ser, aqui você tem que tomar cuidado. Se eu usar a temperatura de 100, eu tenho que usar o volume de 0,2. Se eu usar a temperatura de 300, eu tenho que usar o volume de 0,6. Então, eu tenho que manter essa igualdade. Fazendo isso, você vai achar que o número de mols é de 0,48. Trabalho. Professor, não seria calcular a área deste trapézio? Não. O trabalho é numericamente igual à área se nós estivéssemos falando no gráfico do volume em função, da pressão em função do volume. E nós estamos no volume em função da temperatura. Então não é um diagrama pressão-volume, é um diagrama volume-temperatura. Por isso que o trabalho não pode ser calculado assim, tá ok? Pela área. Tá? E sim pela fórmula, P delta V. A pressão ele deu, a variação do volume é volume final 0,2 menos o volume inicial 0,6, dá menos 0,4. Então, o trabalho de menos 800 joules. Trabalho calor igual a trabalho mais variação da energia interna. Ué, é só fazer continha, né? A variação da energia interna vai ser igual ao calor. Esse trabalho vem para cá somando, né? Já que está negativo ali, vai dar menos 1.200 graus, ou 1.200 joules. O que você observa até aí? Que esse gás ele sofreu uma compressão isobárica, ele diminuiu de volume e ele diminuiu de temperatura. Eu já sabia desde o início, e você também certamente deve ter percebido isso, que a variação da energia interna era negativa, porque a temperatura está diminuindo. E a energia interna depende unicamente da temperatura do gás. Ok? Vamos para o nosso próximo exercício. Olha só, certa massa de gás perfeito passa do estado A para o estado B por dois caminhos possíveis, transformação. Olha o detalhe importante aqui, ó. Caminho 1, transformação isocórica e isobárica. Caminho 2, transformação isobárica e isocórica. Eu tenho uma transformação a volume constante e pressão constante. E depois, a pressão é constante e o volume é constante. Professor, qual estado apresenta a maior temperatura? O A ou o B? Ele sai de A para B. Qual a variação da energia interna no primeiro caminho e no segundo caminho? Qual dos caminhos há maior trabalho? Em qual dos caminhos há maior quantidade de calor trocado? Está aqui os dois processos. Observe um detalhe importante aqui. Ó. Processo isobárico, processo isocórico. Esse aqui é o isobárico isocórico. Isso aqui é transformação 2. Processo isocórico, ó, tá aqui, ó. Vou mudar a cor aqui, eu tenho medo de mudar a cor e a gente não conseguir ver depois. Vamos ver se eu acho uma cor mais suave aqui.
acho que essa daqui vai dar. Ó, processo. Ficou a mesma cor que tinha antes, mas tudo bem. Processo isocórico e depois um processo isobárico. Eu saí de A para B por dois caminhos distintos. E aí eu quero saber qual dos dois caminhos tem maior trabalho, qual consome mais energia, qual tem maior variação de energia interna. Então, para saber como ocorreu a variação da energia interna, eu tenho que saber como é que variou a temperatura do estado 1 para o estado 2. Cuidado, todos os valores de pressão que aqui estão multiplicados por 10 à quarta. Ó, 6 vezes 10 à quarta, 3 vezes 10 à quarta. Então, estado 1, eu tenho a pressão de 6 vezes 10 à quarta. Eu tenho o volume de 0,1, está aqui, ó, o volume 0,1, e essa pressão. No estado 2, eu tenho a pressão e este volume. E aí você vai fazer as continhas e achar que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Então, ao ir pelo estado 1 e pelo estado 2, pelo caminho 1 e pelo caminho 2, ao fazer a transformação 1 ou a transformação 2, eu não variei a temperatura. Consequentemente, a resposta da letra B. Não há variação da energia interna nem pelo caminho 1 e nem pelo caminho 2. A energia interna não sofre alteração, porque não houve alteração de temperatura. Professor, precisa fazer essa conta? Já tinha visto aqui, ó, pressão e volume são inversamente proporcionais. Eu reduzi o volume de 1/3. Não, perdão. Eu reduzi o volume à metade e eu reduzi a pressão à metade e dobrei o volume. Oh, a falta de atenção hoje está complicada. Gente, essa falta de atenção nas coisas digitais, ela é muito comum. E às vezes ela nos leva a cometer determinados erros. Você lê uma coisa na tela e na hora de marcar você marca a opção errada, né? E isso é muito, muito comum. Por isso que você precisa de bastante atenção para fazer provas digitais. No meu caso, eu preciso até de mais atenção no digital do que no real, ali, no papel, né? No papel eu já consigo prestar atenção, mas no digital eu me confundo muito. Bom, o trabalho na transformação 1 é o trabalho nessa transformação isovolumétrica. Vou chamar esse ponto aqui, ó. Vou chamar esse ponto de ponto X. É o trabalho de A para X e de X para B. Só que o trabalho de A para X é zero. Não há variação de volume. Para ter trabalho, é preciso ter variação de volume. E no trabalho de X para B, é uma transformação isobárica. Ou você calcula essa área, porque o diagrama é pressão, volume, ou você usa P delta V. Fazendo as continhas, você vai achar o trabalho na transformação 1 de 3.000 joules. Trabalho na transformação 2. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto Y, tá ok? Então, é de A para Y e de Y para B. De A para Y é um processo isobárico, tá aqui, ó. Ou você calcula a área desse retângulo todinho aqui, tá? Veja que isso aqui não é uma transformação cíclica. Ele foi de A para B e depois ele foi de A para B por dois caminhos diferentes. Eu estou vendo qual desses caminhos tem maior trabalho e maior variação de energia. Então, e de Y para B eu não tenho variação de volume, portanto não tem trabalho. E aí você começa a observar que o T1 é igual a 6 vezes 10 à terceira joules. O calor trocado, o Q1 vai ser igual a 3 e o Q2 igual a 6 vezes 10 à terceira. Olha, eu saí de um ponto A para um ponto B com a mesma temperatura, por dois caminhos diferentes, e tive energia trocada diferente e tive trabalho diferente. É por isso que a gente fala que energia interna é uma função de estado, depende da temperatura que eu estou para a temperatura que eu vou. O trabalho não é uma função de estado, não depende da pressão e do volume. Depende sim do comportamento pressão e volume ao longo da transformação. Por isso que aquelas duas áreas que a gente tem aqui são diferentes e os dois trabalhos são diferentes. Ok? Beleza até aí?
Tranquilo, né? A gente só está revendo alguns exercícios muito legais. Em uma expansão adiabática, a temperatura de um gás ideal diminui 200 Kelvin. O calor molar a volume constante é igual a 12,5 joules por mol por Kelvin. Determine a quantidade de calor trocado, a variação da energia interna e o trabalho. Quantidade de calor trocado é nulo. Por quê? Porque é um processo adiabático. O processo adiabático é aquele processo em que não há troca de energia com o meio externo. O calor trocado é igual a zero. Tá ok? Beleza? Agora, a variação de energia interna e trabalho. Vamos ver como é que funciona? Olha só, a variação da energia interna eu posso tirar por 3 meios de Nr ΔT, ou eu posso também falar que a variação da energia interna é o calor a volume constante menos Nr ΔT. Aqui eu vou calcular tudo e depois eu vou explicar a diferença dessas duas expressões aqui, tá ok? Elas vão dar o mesmo resultado, tá? É só tomar cuidado aqui com a precisão. Bom, o ΔU, ele deu o calor molar a volume constante, por isso que eu usei o QV, né? Calor molar a volume constante, ΔU é igual ao QV. Professor, mas o Q não é igual a zero? É. Mas aí é uma diferença na expressão. Lembra que eu disse a você que calor, que variação da energia interna é uma função de estado, só depende da temperatura? Vamos esquecer um pouco esse processo aqui. Deixa eu passar aqui, depois eu mostro o que é aquele site ali. Vamos analisar aqui um pouquinho esse processo. Olha só, eu tenho calor é igual a trabalho mais ΔU. Num processo a volume constante, o que acontece? O trabalho é igual a zero. Então, o calor igual a volume constante é igual à variação da energia interna. Ou seja, a minha variação da energia interna é 3 meios de Nr ΔT. E o calor trocado a volume constante é NCV ΔT. Como eu estou variando a temperatura, eu posso dizer que o meu ΔU é igual ao calor trocado a volume constante. Ok? Mesmo a transformação não sendo uma transformação a volume constante, sendo uma transformação adiabática. Mas essa igualdade numérica me permite dizer que ΔU é NCV ΔT. Por quê? Porque a variação da energia interna só depende da temperatura, não depende de nenhuma outra medida. Então, vamos voltar aqui. Fazendo as continhas, você vai achar que o ΔU é de menos 2.500 joules. Que a primeira lei da termodinâmica, calor igual a trabalho mais ΔU. Né? O trabalho é o oposto do ΔU porque o calor é zero. Então, a variação da energia interna foi negativa, o trabalho é positivo. Ok? E aí você tem, então, a nossa aula de exercício, nossa primeira aula de revisão. Gente, esses simuladores que eu coloquei para vocês estão nesse site do FET, né? Lá aqui você tem uma série de simuladores que podem ajudar muito você a compreender o comportamento de algumas leis físicas. Não existem todas as leis físicas, não estão lá simuladas, mas tem bastante coisa de física, de química, que vai te ajudar a compreender como que essas leis, a visualizar o comportamento dessas leis, não só através da matemática. Eu me despeço de vocês. Na próxima aula nós vamos falar da segunda lei da termodinâmica, né? Reler a segunda lei da termodinâmica e fechar a parte que eu não havia comentado com vocês, mas eu vou comentar sobre o demônio de Maxwell. Né? Lembra aquela expressãozinha que eu falei para você, do demônio de Maxwell? Pois é, nós vamos comentar sobre ele. Não se assuste com o título, tá? É um paradoxo que o Maxwell criou,
nós vamos explicar esse paradoxo e mostrar onde é que está a falha da interpretação. Mas isso deixa para a próxima aula. Um abraço a vocês, tudo de bom.